no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Ministério da Educação já liberou 1 bilhão e 97 milhões de reais para estados e municípios aplicarem nas ações de melhoria da infraestrutura e na segurança das escolas. O dinheiro do programa Dinheiro Direto na Escola, que corresponde à parcela do mês de setembro, foi antecipado e as verbas poderão ser aplicadas também na área da segurança pública. O governo federal resgatou ainda 1 bilhão 818 milhões de reais que pertence ao programa Dinheiro Direto na Escola, com a finalidade de desenvolver ações que garantam mais segurança ao ambiente escolar. O MEC estabeleceu novos critérios para as verbas desse programa serem usadas nas medidas de segurança. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, considera, porém, que as verbas são insuficientes para programas mais amplos de combate à violência. Quem chega com essa informação agora é o repórter Sátiro Salles. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, alertou nesta segunda-feira, por meio de nota, que o dinheiro anunciado pelo governo federal com o objetivo de garantir mais segurança ao ambiente escolar representa apenas R$ 5 mil para cada uma das 107 mil escolas municipais. Segundo a CNM, 85% dos 3,5 bilhões de reais de verbas a serem transferidas a estados e municípios não representam dinheiro novo, ou seja, os recursos já estavam na programação do orçamento da União. As novas receitas para as ações imediatas e preventivas no enfrentamento à violência nas escolas totalizam, conforme a CNM, somente cerca de 540 milhões de reais, sendo 100 milhões de reais para o programa Dinheiro Direto na Escola, 150 milhões do edital do Ministério da Justiça e Segurança Pública para fortalecer as guardas municipais, 200 milhões para o Plano de Ações Articuladas e 90 milhões para o programa Saúde na Escola. A CNM ressalta ainda que, apesar de necessária e relevante, a adoção das medidas emergenciais para enfrentar o cenário, não se pode abrir mão de medidas estruturantes que atuem na raiz desse problema, destaca a entidade, ao alertar ainda que, além do apoio técnico e financeiro da União, é preciso que esse debate não se esgote e que sejam ouvidas aquelas pessoas que estão na ponta do problema, vivenciando de perto as angústias da população. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, essas medidas são importantes, necessárias e inadiáveis. Claro que sempre de um lado alguém estará chorando ou se queixando que o dinheiro é pouco, que o lençol é curto. São 3 bilhões de reais que o Ministério da Educação anunciou como antecipação para os municípios e estados aplicarem na infraestrutura das escolas e principalmente nessa fase de ações de combate à violência, uma vez que nós temos casos que surgiram de ameaças, casos concretos de violência e também casos de ameaças de violência contra estudantes e escolas. O governo federal reagiu em boa hora e em parceria com estados e municípios, acelerou as medidas para o enfrentamento dessa onda de violência. Mas, do outro lado, a Confederação Nacional de Municípios, CNM, já se antecipa para dizer que o lençol está curto. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Importante, bom dia Luzinor, bom dia aos nossos ouvintes. Importante esse contraponto feito pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, Luzinor. Porque, olha só, tem uma informação aí que é relevante, que é quando se divide o valor dessa verba inicial destinada de forma emergencial para essas primeiras ações nas escolas, a CNM ela só se preocupou aí, claro, em cuidar da sua parte, ou seja, do total de escolas das redes municipais. 107 mil escolas nos 5.568 municípios brasileiros. Exatamente isso, Luciano. E aí qual é o mais agravante disso? É que o projeto de combate à violência nas escolas, ele inclui também os estados. Então, se você for dividir essa verba aí
incluindo municípios, com mais as redes estaduais de educação, ou seja, o dinheiro vai ser realmente mínimo. É lógico, e os municípios já deixaram claro isso, que eles não reúnem as condições humanas, as condições financeiras, nem as condições técnicas das próprias escolas e dos próprios municípios para adotar esses protocolos de segurança, Luzenor, nas escolas. Isso vai realmente necessitar, vai demandar muito mais investimentos. 3 bilhões e meio de que o governo federal vai lançar a mão para fazer frente a essas ações, eles com certeza não serão suficientes. Então, assim, se quer realmente enfrentar essa questão com tudo que ela tem que ser, dizendo, tem que ter mais dinheiro. Se levarmos em consideração esse cálculo feito pela Confederação Nacional de Municípios, essa verba que é significativa, 3 bilhões e 100 milhões, 200 milhões de reais. Do ponto de vista global. Esse volume de recursos é bem expressivo, mas quando se pulveriza o dinheiro, acaba sobrando pouco para tantas escolas que precisam, nesse momento, dessas ações de combate à violência. E também, Beto Almeida, eu me antecipei aqui para dizer que o Ministério da Educação mudou os critérios para os municípios e estados aplicarem o dinheiro do programa Dinheiro Direto na Escola, PDD, na área né? de segurança dos estudantes e dos professores para prevenir os atos de violência que estavam ganhando corpo em todo o Brasil. Entre as normas fixadas pelo Ministério da Educação, as escolas não poderão aplicar as verbas na aquisição de aparelhos detector de metal, nem na compra e instalação de cerca concertina, que é aquela cerca, Beto Almeida, instalada sobre muros ou grades de ferro com um formato espiral e que sempre tem grampos cortantes. Mas eu imaginei que no primeiro momento a justificativa seria uma questão de segurança, porque quando esses arames dessa cerca se soltam, a força é tão grande que se atingir alguém pode até provocar a morte, né? O óbito diante do corte brusco no organismo, né? Então, mas na realidade essa não é justificativa. Um dos argumentos do MEC para vetar a compra desse tipo de cerca é que a instalação dessas cercas daria às escolas um aspecto de prisão, um aspecto de presídio. Ou seja, dentro daquela linguagem que o ministro da Educação, Camilo Santana, usou, que não devamos colocar em primeiro lugar a segurança, esse aspecto policial dentro do ambiente escolar. Correto, Luzenor, isso daí eu não tenho nem dúvida que realmente está correto. A escola precisa ter segurança, reforçar esses mecanismos de proteção à comunidade escolar, sem necessariamente se transformar em verdadeiros bunkers, que é exatamente o que representa essas cercas com tanto arame farpado, com fio, com tudo. E isso torna, inclusive, visualmente um ambiente escolar muito contraprodutivo. Os estudantes não podem conviver com isso. Agora, é interessante observar também, Luzenor, a questão, por exemplo, quando a gente fala aqui do PDDE, que você disse que o Ministério fez a adaptação, é porque, na realidade, pelas regras atuais, o dinheiro que vai direto para a escola, ele não contempla nenhuma ação na área de segurança. Ele contempla ações de manutenção da escola, de melhorias em coisas da infraestrutura dela que pode ser adaptada e pode ser custo ali com caixa da própria unidade escolar, na compra de alguns equipamentos, mas segurança não. Então, por isso que, de fato, tem que fazer essa adaptação ao PDDE para que não haja um investimento de recursos de forma ilegal. Nós estamos acompanhando essas ações do governo federal em parceria com os estados e os municípios, dando prioridade nessas ações de enfrentamento à violência, com medidas que vão além da área da segurança pública, porque dentro desse pacote de recursos do Ministério da Educação estão também verbas para treinamento de diretores de escolas, de professores, para o enfrentamento desses atos de violência. Pois não, Beto Almeida? Não, complementando também, já que nós estamos falando dessa questão do projeto de segurança das escolas, e também dos investimentos previstos para a educação, o ministro da Educação, Camilo Santana, foi convidado, aliás, nem convocado, convidado, né, para ir amanhã
a Comissão de Educação do Senado, Zenor. Os requerimentos foram apresentados, inclusive, pela Augusta Brito, aqui do PT, do Ceará, pelo Flávio Arnes, do PSDB do Paraná, e o Esperidião Amin. O que eles querem? Eles querem que o ministro Camilo Santana detalhe mais informações sobre aquela portaria do MEC que suspendeu o cronograma nacional de implementação do Enem, que está gerando uma polêmica, que está gerando, inclusive, muitas dúvidas nas escolas e também nos alunos que se preparam conforme as novas regras para prestar o Enem no ano que vem. Mas não apenas isso, claro. Aí vão entrar em questionamentos acerca dessa questão da segurança nas escolas e dos projetos que o ministro Camilo Santana tem para a implementação no MEC nessa nova fase. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. Vamos conversar, Luziano, sobre essas semanas, não só essa, mas as seguintes, tensas, porque vai ser decisivo pela instalação de 2 CPIs que podem paralisar o Congresso. Tem também na agenda política do Congresso Nacional, o deputado federal Eunício Oliveira, do MDB, pediu à mesa diretora da Câmara agilidade na votação de um projeto de lei que ele apresentou, propondo melhores condições de renegociação de dívidas de agricultores e microempreendedores individuais. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.